Good morning, class! Fala, oitavo! Tudo beleza com vocês? Esse slide, gente, fala sobre a continuidade do conteúdo da segunda unidade. A segunda unidade, a gente trabalha o capítulo 3 e o capítulo 4. Na aula anterior, eu fiz a aula das correções dos slides anteriores. Eu estava com muita dificuldade de postar os vídeos. Só hoje que o pessoal vieram instalar a nova internet aqui em casa, tá? E aí tô conseguindo baixar todos os vídeos a partir de hoje. Vou postar alguns de hoje para amanhã, vários, inclusive a aula de revisão. Vamos continuar então com o conteúdo da segunda unidade. O capítulo 4, gente, esse slide fala sobre o capítulo 4, mas lembrem que o assunto para o teste vai do capítulo 1, 2 e 3, tá ok? Essa parte já faz parte da segunda avaliação da segunda unidade, tá? Os slides anteriores, neles vocês vão encontrar o conteúdo novamente, dá uma olhada nos verbos, mas eu vou passar um slide aqui de revisão, tudo bem? Do teste, que vai ser segunda-feira, com atividade, com correção da atividade, tudo bem? Posto tudo hoje e amanhã pela manhã. Vamos dar continuidade, então. Então, gente, nosso livro, ele traz, né, logo aí no início dele, um texto que fala sobre a comparação. Opa, saiu. A comparação na página 60 é o primeiro texto, é o texto do capítulo 4, né, que representa o capítulo da unidade, o último capítulo, né? Então, ele já começa assim, ó. Por que eu escrevi isso? Compare facts and sense. Ele pede para que você faça uma comparação entre os fatos, né, e as cenas. E aí ele traz logo nessa primeira questão perguntas sobre o texto. Eu vou mostrar aqui, ó, colocar o livro para vocês poderem ver, enxergar direitinho sobre o que eu estou falando, tá? Então tá. Nosso capítulo 4 é esse aqui, tá vendo? Ele faz comparação de prédios, faz comparação entre as cidades, cujo o diálogo aqui traz, né? O guia turístico, né? Explicando e fazendo a comparação aí entre Alan e Kitty, Steve e Susan, né? Então ele pede para que vocês olhem na imagem, qualquer coisa vocês voltam aí um pouquinho o vídeo. Ele pede para que vocês olhem na imagem e respondam aí abaixo, né? Aí ele pergunta, The Burj Khalifa, isso é um prédio, gente, tá? Ele pergunta se é maior, Teleten, Teleten. Então, já no texto a gente percebe que eles trazem a forma de comparação como conteúdo da unidade, ó, comparing, comparação. Tá ok? Então, a gente sai um pouquinho daquela cena do passado simples, então, e a gente abraça aí agora esse novo conteúdo. Claro que continuará caindo verbo regular, irregular, passado simples, passado contínuos. Tudo bem? Aí embaixo ele pergunta qual prédio que é maior. E aí ele dá a resposta. Se eu estou falando de um prédio, eu estou falando de uma coisa, e para a coisa eu especifico com it. It is, ele é, né, maior ou menor do que, né, em quantos metros. Acha aí, ele fala os metros, ele é maior tantos metros, então vocês vão ter que procurar no texto. Eu escrevi essa primeira questão e a segunda questão já vem aí o texto. Eu vou colocar o livro novamente, gente, só para dar uma paradinha, para quem não tem o livro poder, né, copiar o texto no caderno, treinar vocabulário. Eu vou dar uma paradinha aqui, ó. Isso. Tá vendo? Dá uma pause e depois continua com a aula. Aqui embaixo eu tenho
uma atividade de texto, pedindo para que eu coloque verdadeiro ou falso de acordo com o diálogo do texto. Então, vocês procuram a resposta como verdadeiro ou falso aí. Tudo bem? Então, passando então para a página 62, gente, vou virar o livro e vou colocar o livro aí, tudo bem? Nem coloquei nada no slide. Na página 62, gente, ele traz aí a comparação, ó, entre a Índia e a China. Vou chegar bem próximo, dá uma pause, copia, treina vocabulário, use, also. Então, ele pede aqui embaixo nesse quadro, ó, no livro de vocês, já tá com a correção, quem tem o livro já pode escrever certinho, corrigir. Ele traz aí, ó, um quadro comparativo, perguntando qual o tamanho da área, da Índia, da China, localização, e vocês vão encontrar essas respostas acima no texto, tá? E aqui eu peço para colocar verdadeiro ou falso sobre essas sentenças, que também estão no texto. Então, passando mais uma vez o slide, e se a gente fala de formas de comparação, a gente traz como conteúdo os adjetivos. Os adjetivos na língua portuguesa servem para quê, gente? Caracterizar um nome, não é isso? Ele é usado para dar característica. Arco-íris lindo, né? Camisa azul. Então, tudo que tem vermelhinho aí no slide são considerados adjetivos. Os adjetivos na língua inglesa, eles normalmente antecedem o nome, tá vendo? Eles vêm antes do nome, ok? Como regra de escrita. E aí eu trago, o livro traz para vocês, na página 65, vários adjetivos opostos. E aí eu encontrei algumas imagens bacanas, eu peço que vocês pausem também e que vocês treinem como é grande em inglês e como é pequeno. Big, grande, small, pequeno. Olha aqui. Como é feio e bonito, beautiful, ugly, né? Como eu falo que uma pessoa é alta ou baixa, tall, think. Como é que eu falo se a pessoa é rápida ou devagar? Fast, slow. Então, eu peço que vocês traduzam, deem uma pause, escreve no caderno todos os adjetivos opostos, para que a gente saiba e não tenha tanta dificuldade a traduzir ao encontrar esses adjetivos em textos. Como eu disse, eu trouxe vários, tá vendo? Página 63, começa na página 63. E aí são adjetivos opostos também, tá? Vai treinando, caro, barato, careful. Caro, difícil, fácil, né? Então, encontrem aí. Coloquei uma última imagem, né? E eu sempre trago mais nomes do que o livro proporciona, como título de conhecer vocabulário, reconhecer as palavras. Ó, gordinho e magrinho. Fat, thin, né? Saudável e doente. Vamos lá. A atividade de treino que eu trouxe sobre os adjetivos é para que você encontre aí quem é o adjetivo oposto um do outro. Young, que é jovem. Quem vai ser o adjetivo oposto do young? Acha aí o número. Cadê? Acha. Young, jovem. Old, de novo, ó, o 24 lá, ó. 24. Então, vou dar uma aproximada, dá uma pausa, escreve e encontra os adjetivos opostos, gente, para a atividade para o caderno, tá? Treino de vocabulário. E aí a gente vem para a parte de formas de comparação. Na língua portuguesa, a gente compara um ao outro, a gente iguala as pessoas ou coisas, a gente superioriza, a gente inferioriza. Na língua inglesa também existem comparative forms, ó. Então, eu posso igualar, eu posso inferiorizar e posso superiorizar. Ou seja, eu posso dizer que eu sou mais bonita,
Não sou não, galera. Fala aí. Mais bonita do que Pro Fátima, eu acho que não, hein? Então, se eu fosse dizer que eu sou mais bonita do que a Pro Fátima, eu diria que I am o quê? Eu sou o quê? Se eu digo que é mais, olha a superioridade. I am more beautiful than, né? Então, observem o uso das formas de comparação, fora a brincadeira aqui, entre mim e a Pro Fátima, as formas de comparação, gente, são bem simples. Nós acrescentamos sufixos, que venham os sufixos depois e prefixos na frente dos adjetivos. E aí, o as representa que eu estou igualando. O less than representa o less. Por exemplo, less beautiful than, eu sou menos bonita, né? Less beautiful than. E se eu quero dizer que eu sou mais bonita, more than, né? A forma superlativa que vocês estão vendo aqui abaixo são formas de comparação também, mas quando eu quero destacar um objeto de vários, por exemplo, eu quero dizer que tal aluno ele é mais rápido do que toda a turma. Eu não comparo com uma única pessoa. Comparação com uma única pessoa é superioridade, inferioridade e igualdade. Quando eu quero diferenciar de vários, eu uso a forma superlativa. A professora, e aqui em cima, o que é que é? Então, como aqui vocês poderiam não entender, eu coloquei essa explicação, tá vendo? É more, o adjetivo e depois o than. Inferiority, than less, adjetivo e o than. Igualdade, as ou as much, adjetivo as. Tudo bem? Vamos continuar. Um exemplo de comparativo de inferioridade. Eu fiz vários exemplos aí, não só de inferioridade, de superioridade, de igualdade e a forma superlativa. Vamos aprender. Coloquei novamente as regras aqui nessa página para vocês não terem que voltar para ficar olhando, tá? E aí coloquei algumas frases. E junto comigo vocês vão identificar qual é a forma de comparação. Quando eu tenho hard, difícil, duro, ó, you work as hard, as me, você trabalha tão duro quanto eu. Eu tô igualando, eu tô dizendo que ele trabalha duro também como eu, assim como eu. The tiger is as fierce as the lion. O tigre é tão feroz quanto o leão. Então, eu igualei novamente. É equality. Equality. Today is hotter than. Observem, quando eu acrescento esse R e não tenho less, nem o more na frente, significa que é superioridade. Superiority. Hoje está mais quente que ontem. Os adjetivos, gente, quando eu quero superiorizar, eu posso acrescentar, ó, eu posso acrescentar o ER. E aí o grande se torna maior. Quando eu quero superiorizar, eu acrescento ER. Então, por exemplo, my dog is bigger than your. Meu cachorro é maior do que o seu, né? Observem que foi para mais, tudo bem? É superiority form. E o wrong da Civ, que é aí embaixo, é more than, mais expansivo. Vamos ver quanto é que a gente usa cada regra, né? Mas antes, olha só, o comparativo de inferioridade já não altera tanto, sempre vai ser less, ó. Less e o than e o adjetivo, caro, mais no meio, né? E aí embaixo, gente, eu botei algumas formas de superlativo. Forma superlativa. My house is the largest one in our neighborhood. Eu tô dizendo que minha vizinhança, né? Minha casa é maior, mais larga, né?
do que toda a vizinhança, né? Quando eu quero dizer que a caixa é menor, né, do que todas, eu falo aí, expresso dessa forma, a forma de superlativa. Vamos ver aqui. Eu pedi para que vocês fizessem um comparativo de igualdade. Essa é a atividade de treino. Escreve, dá uma pausa, escreve no caderno. E de igualdade é tão fácil, gente. Vai ficar assim, ó. My sister is as beautiful as me. Minha irmã é tão linda quanto eu. You are as funny as Will Smith. Anna's sister, a irmã de Anna, is not as smart as she is. Não é assim, gente? Então, formem a forma de igualdade. E aí eu escrevo algumas regras para a gente usar a forma superlativa e comparativa. Quando eu quero superar, taller than, fatter than, bigger than, eu acrescentei o que de sufixo? Olha a palavra como era. Olha como ficou. Eu acrescentei o R. Então, R é quando eu quero superar alguém de outra pessoa. Mas quando eu quero destacar, eu uso est para adjetivos com uma sílaba. Para adjetivos com duas sílabas, olha só. Cuidado com adjetivos terminados em Y, tá, galera? E antecedidos de consoante. Muda, remove-se o Y e acrescenta o IR. Lembrem, quando ele bota aqui comparativo é de superioridade. Superlativo é de destaque. Eu estou diferenciando a pessoa de várias, tá? Qualquer coisa, dá uma pausa, escreve no caderno tudo que tá anotadinho. E adjetivos de 3 ou mais sílabas? Fica assim, então, ó. More important than, more expensive than, most expensive. E aí, atividade de treino, identifique a forma de comparação. Um beijinho, até o nosso próximo encontro.